Alguns leitores meus, claro que o pessoal ligado ao PT ou à esquerda, reclamam, através de opiniões de leitores, da insistência com que eu tenho falado no livro e no conteúdo do livro do delegado Tuma Júnior. Outra vez, Poli, vem de novo com essa história do Tuma Júnior. Eu acho que por muito tempo ainda eu vou falar sobre esse livro aí, porque, sinceramente, nesses meus 50 anos de jornalismo, eu não li nada tão devastador e contundente e revelador a respeito do desempenho de um governo, de um partido. Nunca li nada parecido com isso que está em Assassinato de Reputações, né? Quem não leu ainda, olha, eu recomendo. Eu li todo o livro, eu reli todo o livro, eu estudei e resumi todo ele por capítulos para transformá-los em notas que eu fui postando aqui ao longo das semanas. Cheguei até a me incomodar um pouco com o diretor da Top Books, a editora, porque ele até me ligou de São Paulo e disse para mim: olha, Políbio, você está fazendo plágio, de modo que a partir desse momento você não pode mais falar sobre esse livro aí. Eu na mesma hora reagi, porque para mim plágio é replicar o texto ou partes do texto de um outro autor como se fossem meus. Mas o que eu vinha fazendo aqui e vou continuar fazendo aqui é falar sobre o que está escrito naquele livro. Tenho até promovido, né, inclusive esse livro. Eu estou voltando a esse assunto aqui porque nesta quarta-feira eu passei praticamente a noite toda acompanhando o trabalho do delegado Romeu Tuma em Porto Alegre, na Livraria Cultura. Um trabalho de, olha, ali na Livraria Cultura tinha alguma coisa assim como 300 pessoas. E o delegado Romeu Tuma ia assinando o autógrafo em cada volume e para cada pessoa ele tinha uma palavra, tinha um gesto de carinho e se levantou 300 vezes para ser fotografado, depois para mandar uma fotografia para os seus leitores, né? Então isso, olha, começou o que? Às 7 horas da noite na Livraria Cultura. Ele até não ia falar, acabou falando no pequeno auditório que tinha ali para 90 pessoas, que está completamente lotado. Fez uma conversa ali de 20 minutos, explicou qual era o objetivo do livro e por que razão estava aqui em Porto Alegre. E depois, então, ele foi para os autógrafos, né? Eu conversei com eu fiquei ali de pé, assim, das 8 horas até meia-noite. Fiquei ali rondando, conversando com ele, conversando com o pessoal, apresentando algumas pessoas, né? E vi aquele pessoal todo, muitas mulheres, me admirei bastante, muitas mulheres, muitos jovens, duas coisas assim que me chamam muita atenção, muitas mulheres e muitos jovens, né? Claro que tinha outras pessoas da minha idade, até mais do que eu. Encontrei até com um advogado ali que me disse: olha, Políbio, eu comecei a estudar com 80 anos, me formei com 86, estou com 92. E ele estava ali firme, 92 anos na fila do gargarejo, pronto para receber o autógrafo do Romeu Tuma Júnior. Depois disso, meia-noite e meia, aí o pessoal da cultura fechou tudo e disse: olha, tem que sair daqui todo mundo. Então os remanescentes, e nós que ficamos por ali, fomos para o Dado Beer, que fica no mesmo shopping Bourbon Country, para jantar, comer alguma coisa, né? E ali o Romeu Tuma Júnior concedeu os últimos autógrafos, né? Ali. Não, o pessoal está sempre querendo saber alguma coisa a mais do que está no livro, mas eu confesso para vocês o seguinte: nada do que disse o delegado, para mim pessoalmente, para nós que jantamos com ele, ou durante todo o dia que ele passou aqui em Porto Alegre, nada do que ele disse foi além do que está no livro, porque, sinceramente, quem leu o livro, muita gente me disse: eu fiquei de cabelo de pé depois que li esse livro. Eu não, eu fiquei de cabelo de pé durante toda a leitura do livro. Quem leu, portanto, esse livro, sabe perfeitamente que é difícil ter alguma coisa a mais do que está ali. Alguém vai dizer: mas as provas? As provas estão ali. São provas como? São fotografias que estão ali, são nomes de pessoas que estão ali, datas, fatos, horários, locais, fatos pormenorizadamente descritos, né? Como, por exemplo,
o recrutamento do Lula como o alcaguete da ditadura por parte do próprio pai do Romeu Tuma Júnior. Romeu Tuma, o que você quer mais do que isso? O filho, que tinha 22 anos na época, surpreendia o Lula ali, descansando na poltrona do velho Tuma, do Tumão, preso. Ele devia estar preso, mas não estava na cela com os outros, ele estava ali numa boa, né? E ele viu tudo aquele, ele já era da polícia, o Tuma Júnior já era da polícia, e o seu pai era o chefão do DOPS. Ele conta em detalhes ali no livro, tem 20 páginas sobre isso aí, como é que o Lula traía os seus companheiros do sindicalismo e os seus companheiros da oposição. Vejam ali por que ele tratou o Brizola daquela maneira distante, o Ulisses Guimarães, por que ele agia daquela maneira. Isso tudo está no livro ali. O Lula respondeu, alguém respondeu, algum sindicalista se defendeu? Zero. A mesma coisa o assassinato do Celso Daniel. A conversa que ele teve no Palácio do Planalto com o ministro Gilberto Carvalho, em que este diz, eu lá, quando estava com o prefeito Celso Daniel, pegava dinheiro sujo lá, que era tomado dos empresários de ônibus, e levava pessoalmente num Volkswagenzinho velho para o Zé Dirceu, para o PT, para financiar as campanhas do Partido de São Paulo. Isso está escrito assim, dessa maneira no livro. Ele ontem, quando falou conosco, disse, olha, é isso aí mesmo. Gilberto Carvalho está dizendo que vai me processar. Pois então ele processa, ele está há 3 meses ele está ameaçando processar. Não processou, não vai processar. Porque se processar, isso tudo vai ter que reaparecer de novo. Então o delegado Romeu Tuma, na época em que era delegado ali em São Paulo, na região onde apareceu o cadáver de Celso Daniel, ele foi o primeiro policial a chegar no cadáver ali. Foi o primeiro. Recolheu inclusive fibra de cabelo dele ali naquela hora ali para perícia, para os laboratórios e tudo. Então está contado em detalhes, né? E depois os 3 anos que ele passou na Secretaria Nacional de Justiça sob as ordens do ministro Tarso Genro, onde, segundo ele, se montou uma fábrica de dossiês. Vocês já ouviram falar sobre esse dossiê, contra o Serra, o Zalo Prado, contra o Perillo, contra todos os adversários, Tasso Gereissati, todos os adversários do PT e do Lula. Está ali em detalhes tudo. Né? Então, senhores, foi uma visita rápida que a Porto Alegre, dia 24 ele vai estar em Salvador, né? Já vendeu 100 mil exemplares, apesar de todo o boicote da mídia, porque em Porto Alegre nenhum único jornal, nenhuma única rádio, nenhuma única televisão informou, não apenas onde ele faria a sessão de autógrafos, como inclusive não deu a menor cobertura sobre a passagem dele para cá. Foi como se não tivesse passado ninguém por Porto Alegre. Quer dizer, uma personalidade dessa, que foi secretário, o homem mais importante da área de segurança pública do país durante 3 anos no governo Lula, que faz denúncias devastadoras dessa natureza, que foi convocado agora pela Câmara dos Deputados para falar. A mídia do Rio simplesmente ignorou a presença dele aqui. Né? Aliás, isso vem acontecendo em todo o Brasil. Né? Por quê? Porque querem matar através da omissão. A ordem é a seguinte, olha, não falem, não respondam, não digam nada, porque se ninguém falar, daqui a pouco isso vai morrendo e desaparece. Né? Isso tem funcionado no Brasil. Né? E é muito mais sofisticado do que mandar matar um cara. Né? Alguém diz, vai matar o cara, não se mata dessa maneira. Né? Ou assassina a reputação, ou então leva os seus aliados na mídia a não falar no assunto. Né? Que é melhor do que ficar, porque ficar se defendendo para eles é pior.